Olá pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês nesse curso de temas de redação, né? O objetivo aqui é construir redação com possíveis temas que vão cair na prova de vocês, dia 18 de março. Só para vocês saberem, hoje nós estamos no dia 19 de fevereiro. Ontem aconteceu algumas provas do concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Nós tivemos, eu particularmente, pessoal, eu fiz duas provas. Eu fiz a prova de procurador e fiz a prova de coordenador do processo legislativo. Ou seja, eu fiz uma prova de manhã e fiz uma prova à noite. E foi importante eu ter feito essa prova. Foi uma prova assim, super tranquila, principalmente de procurador. De coordenador do processo legislativo teve uma exigência maior no que tange ao português, as matérias de direito. Engraçado que procurador, o cargo exige a formação em direito, né, tem a OAB e tudo mais, e foi uma prova mais tranquila do que a prova de coordenador do processo legislativo, e tanto nas matérias de português quanto nas matérias de direito. Tá? Mas foi importante ter feito essas provas, porque a gente consegue verificar o estilo da Consulplan e fazer uma previsão aí, normalmente, do que pode ser a prova de vocês. Né? Gente, a Consulplan ontem, na prova de coordenador do processo legislativo e na prova de procurador, ela focou muito a atividade principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos lembrar? A Câmara Municipal de Belo Horizonte é um órgão do poder o quê? Legislativo. É um órgão que vai fazer o quê? Produzir e editar leis, espécies normativas. Então, o que nós temos que estudar e o que efetivamente caiu? Claro, caiu muita coisa do direito administrativo, estrutura interna da Câmara, mas caiu muito processo legislativo, poder legislativo. Agora, tenham uma atenção especial com a lei orgânica, porque ela choveu. Choveu, principalmente na parte de poder legislativo e processo legislativo. Não caiu nada, quase nada, acho que teve uma questão só que falava alguma coisa do poder executivo. Mas, essencialmente, o que caiu de lei orgânica foi poder legislativo e processo legislativo. Né? Então, se antes nós não tínhamos um histórico da Consulplan de questões de lei orgânica, agora nós vamos ter. E adivinha só? Eu vou trabalhar essas questões de lei orgânica aqui com vocês. Tá? Então, professor, você vai trabalhar temas de redação? Vou trabalhar temas de redação, mas já estamos postando questões, né, Tabata? Já postei questões de constitucional, eu também vou trabalhar com vocês, algumas questões de constitucional, e vou pegar questões de lei orgânica para trabalhar com vocês, principalmente porque, depois da prova de ontem, que eu fiz, eu percebi que a lei orgânica vai ser o diferencial para que vocês sejam aprovados, ok? Estudem as espécies normativas. As espécies normativas, elas vão cair mesmo. Né? Então, vocês, independente de qual espécie seja, às vezes é uma espécie normativa que não está na lei orgânica, porque não tem, porque a Câmara Municipal não trabalha, Belo Horizonte não trabalha com essa espécie normativa, por exemplo, medida provisória. Né? Gente, pergunta, prefeito pode editar medida provisória? Pergunta geral. O prefeito pode editar medida provisória? O governador pode editar medida provisória? Pode sim. Desde que haja uma previsão na lei, na Constituição Estadual e também na lei orgânica. Mas vocês disseram que não, porque vocês sabem que na lei orgânica não existe essa espécie normativa, qual seja, medida provisória. Mas cai. Cai porque está na Constituição, cai porque é direito constitucional. Ok, gente? Então, vamos estudar as espécies normativas, ok? E vamos estudar a lei orgânica, que vai ser objeto do nosso estudo aqui até o dia da prova. Na boa, vamos focar nas matérias de direito, direito administrativo, direito constitucional, que elas são importantes. Mas mergulhem no poder legislativo, no processo legislativo, que está lá na lei orgânica. Está lá na lei orgânica. E cuidado, segue uma lógica toda constitucional, né? Quando fala de poder legislativo e do processo legislativo, segue uma lógica do que está das espécies normativas do artigo 59. Mas há diferenças, e essas diferenças básicas que estão lá na lei orgânica é que vão cair. Né? Então, todo mundo acha, por exemplo, que emendar uma lei orgânica é o mesmo procedimento de emenda de uma Constituição, da emenda constitucional. Calma, não é uma coisa, outra coisa, é parecido. É claro que eles
pegaram muita coisa da emenda constitucional, artigos da emenda constitucional, por exemplo, que tange a iniciativa, e colocaram lá para emendar a lei orgânica, mas calma, uma coisa, outra coisa, nós vamos trabalhar aqui. Não misturem alho com bugalhos, pelo amor dos meus 3 filhinhos, são 3 já, que apesar de eu parecer novo, eu não sou. Sou só magrinha e da carinha de novinho, né? Né, Bruno? Gente, mas o nosso objetivo aqui é trabalhar temas de redação e a sistemática aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não sou um professor de português. Não sou. Eu sou um professor de direito constitucional. E o último concurso de vocês, o último concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, trabalhou a mesma coisa, né? Teve uma redação, né? O tema da redação era um tema geral, né? Só que acabou caindo como tema de redação o quê, gente? Vocês sabem? Uma espécie normativa. Foi uma lei foi para dissertar, para escrever uma redação acerca da lei de iniciativa popular. Veja, lei de iniciativa popular, né, Cris? Lei de iniciativa popular é uma espécie normativa, ok? Uma espécie normativa, e que, por sinal, está prevista na lei orgânica do município de Belo Horizonte, gente. Temos lei popular, de iniciativa popular na lei orgânica do município de Belo Horizonte, Camilo? Tem. 5% do eleitorado. Muito bem. Caiu ontem, e vai cair na prova de vocês, tá? Então, assim, como eu acho que o tema de vocês pode ser qualquer tema, professor, pode ser globalização? Pode. Vai lá, gente, escreve um texto aí sobre globalização, não é? Mas eu acho pouco provável. Principalmente tendo em vista ontem a postura da prova. Quer ver uma coisa? Eu fiz 3 dissertações. Porque eu fiz uma dissertação, um parecer jurídico na prova de procurador, e fiz 2 dissertações, questões abertas na prova de coordenador do processo legislativo, 20 a 25 linhas cada uma dessas perguntas. A do procurador foi um tema relacionado ao direito administrativo, expropriação, assim, que não tinha muito a ver com a atividade da Câmara, não. Mas os temas das questões dissertativas, né, que inclusive a gente trabalhou num curso específico de dissertação aqui, foi muito legal o curso, caiu um tema de direito administrativo. O que caiu? O primeiro tema que caiu foi para falar sobre a competência legislativa municipal, de acordo com o artigo 30 da Constituição. E a questão pedia para a gente citar 4 competências legislativas municipais e dissertar sobre elas. Tá vendo? É uma dissertação intimamente ligada com a atividade legislativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sabe qual foi o tema da questão 2 dissertativa? Gente, aí, olha, eu tenho certeza que se caísse para vocês iriam arrebentar. Aliás, a gente pode até fazer como um tema de redação aqui. Pretendo fazer isso. Caiu o LIMP. Gostoso falar sobre o LIMP. Só que falava assim, Cris, olha só, era para falar sobre os princípios da administração pública, lá do artigo 37, mas explicando-os e citando um exemplo de atuação da Câmara Municipal de Belo Horizonte para cada um deles. Sabe qual que era o desafio, Camilo? Sabe qual que era o desafio? Que são quantos princípios da administração pública, gente? 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tinha que fazer o princípio, meio e fim, não é? Não é assim que é a estrutura? Redação, mesma coisa. Mas vem cá, 5 princípios para você explicar o que é e para você relacionar a atividade da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sabe qual que era o grande desafio dessa questão dissertativa dos princípios da administração pública? Era você ter o poder de síntese. Era você conseguir explicar o que era o princípio, relacionar a atividade da Câmara de uma maneira bem sucinta e fazer o princípio, o meio e ainda fazer uma conclusão. Porque era isso que estava pedindo, ok? Então, acredito muito que no que pede está lá no edital, pode ser um tema geral de qualquer coisa, acredito que vai ser um tema relacionado à atividade da Câmara. Eu não vou chegar aqui e vou falar com vocês que o tema vai ser de direito constitucional. Porque seria até arriscado da minha parte, né? Falar, vai ser um tema de direito constitucional. Gente, mas vai ser um tema relacionado à atividade da Câmara. Certamente vai ser um tema relacionado à atividade do município ou da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ok?
Ok? Acredito eu. Mas nós vamos trabalhar vários temas, nós vamos trabalhar as espécies normativas, e a primeira está aí, que já estava pronto, eu fiz, achei legal, é atual, e até para a gente ter um pensamento crítico em relação a ao tema de hoje. Não sei, pode ser. Pode ser, a gente pode até trabalhar no futuro um tema relacionado à intervenção. Camilo está aqui perguntando, professor, será que pode cair aí intervenção, né, pelo que está acontecendo no Rio? Não sei, pode ser, vamos ver. Nunca tinha convocado os conselhos, agora ontem convocou os dois. Pois é, mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Gente, seguinte, está na área do aluno aí para vocês, tema redação número 1, né? E eu tô com ele aqui aberto. Aliás, tem um sobrando aí? Tá, se tiver um sobrando aqui, eu leio e já te devolvo. Olha só. Gente, isso aqui é uma medida provisória real, tá? Considere a seguinte medida provisória. Medida provisória número 819, de 25 de janeiro de 2018. O presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º. Fica a União autorizada a doar recursos ao Estado da Palestina para a restauração da Basílica da Natividade na cidade de Belém, Estado da Palestina, no valor de até R$ 792 mil. Parágrafo único. A doação que se refere o caput será efetivada por meio de termo de doação firmado pela União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, e correrá à conta de dotações orçamentárias do referido Ministério. O artigo 2º diz que esta medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 25 de janeiro de 2018, Rodrigo Maia, então, o presidente da Câmara dos Deputados, que estava exercendo a função de presidente da República aqui, ok? E aí, o enunciado. Redija uma redação sobre os controles legislativo e judicial pelos quais a medida provisória irá passar, abordando os seus pressupostos de sua edição. Né? Então, gente, antes da gente começar a pensar na redação, a gente tem que planejá-la. Né? Então, a gente vai ter que refletir sobre o tema, vamos ter que falar agora sobre medidas provisórias, é uma espécie normativa importante, mas vamos criticar? Vamos criticar? Veja bem, gente, uma medida provisória, isso é real, tá? Essa medida provisória existiu mesmo. Uma medida provisória que autorizava a União, que é um ente federado, a doar R$ 792 mil para a reforma de uma igreja em outro país, em outro estado, lá na Palestina. Ah, gente! Pode isso, Arnaldo? O que vocês acham, hein? Não é um absurdo? Podia ser, a gente podia estar aqui falando dessa medida provisória, mas falando assim de uma medida provisória fantasiosa que não existisse. Eu poderia ter inventado esse exercício, mas não. Essa medida provisória foi realmente editada, ela é real. Ela é real. E é um problema, né, gente? Porque nós sabemos, vamos refletir e vamos falar sobre medida provisória. O que é uma medida provisória? Fala para mim. Medida provisória é uma espécie normativa editada exclusivamente pelo presidente da República. É uma espécie normativa primária ou secundária? Ela é primária, ela possui força de lei, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, inclusive. Essa medida provisória, que é uma espécie normativa, eu costumo dizer, até é engraçado eu falar isso, mas é dessa maneira que vocês vão lembrar de mim durante a prova. Eu falo para os meus alunos que a medida provisória é aquela espécie normativa que nasce, hein, Cris? Sem que o casal ali, ó, fizesse tchananã. Não, professor, você fala besteira. Falo, gente. Já viu algum bebê nascer sem fazer tchananã, gente? Você já viu isso, Cris? Já? Já. Sabe quando? Lá na Bíblia, não é? Maria concebeu Jesus Cristo sem que ela fizesse o quê? Tchananã. E a medida provisória? É uma espécie normativa que nasce sem que haja o processo legislativo. O processo legislativo dela se dará quando? Depois, ia ser bom, né? Vamos ter um filho? Vamos, tem um filho, e depois, agora vamos fazer o tchananã. Nós vamos preocupar, já teve filho mesmo, beleza. Né? Então a medida provisória, gente, é uma espécie normativa que ela é editada exclusivamente pelo presidente da República, e ela nasce primeiro. Assim que ela nasce, imediatamente ela vai para onde? Para o Congresso
Nacional. E lá no Congresso Nacional é que ela vai passar pelo seu devido processo legislativo, que a gente chama de controle legislativo. Né? Mas para que existe uma medida provisória? Por que ela é uma espécie normativa importante, hein? Por quê? Qual é a razão de existir medida provisória, gente? Exatamente. Exatamente. Existem dois pressupostos extremamente importantes e dois pressupostos e requisitos básicos para a existência da medida provisória, que são os requisitos da relevância e da urgência. Se não tiver urgência, se não tiver relevância, pode ter medida provisória, gente? Não. Por quê? E se essa medida provisória for editada sem observância dos requisitos da relevância e urgência, ela será o quê? Beleza, mas por que ela será rejeitada? Porque ela é inconstitucional. Porque o que diz a Constituição lá no artigo 62? Abram aí, quem está com o artigo 62 aí, em mãos? Vamos manusear a Constituição. Vamos ler todos a Constituição, que é muito bom. Aqui, gente, é um tema de redação, mas é claro que eu vou fazer revisão nos temas relacionados ao direito constitucional, à lei orgânica, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O que diz o artigo 62? Quem lê pra gente? Você está em casa, pega o artigo 62, dá um pause na tela e vamos ler junto, porque é importante. Eu leio daqui. Ele está orando. Nosso amigo está rezando aqui. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá vendo? Em caso de relevância e urgência, somente o presidente da República pode editar medida provisória. Gente, por que a lei delegada caiu em desuso, hein? Vamos falar aqui, relacionar outra espécie normativa? Se você tem medida provisória, como você vai pedir ordem para fazer a lei? Exatamente. Camilo foi na batata quente certinho, hein, Camilo? Para que o presidente da República vai solicitar permissão ao Congresso Nacional para editar uma lei delegada se ele pode muito bem editar uma medida provisória? Né? Agora, nós sabemos que existem dois pressupostos extremamente importantes para a edição da medida provisória, que são os pressupostos da relevância e da urgência. Vamos analisar a nossa medida provisória? Será que há algo urgente e relevante nessa medida provisória real? Essa medida provisória 819 de janeiro de 2018, gente, o país está quebrado. Os hospitais estão aos cacos, as escolas. O Rio de Janeiro está um caos. E a União ainda. Isso porque o presidente aqui da Câmara dos Deputados, que era o presidente da República em exercício, ele é do Rio de Janeiro. Ele é carioca. Ele tomou uma medida provisória autorizando a União a doar R$ 792 mil para a reforma de uma igreja na Palestina. Tem relevância, tem urgência nisso aí? Nós vamos ter que nos posicionarmos em relação a esses requisitos na nossa redação? Vamos ver o que diz o enunciado? Às vezes o enunciado não pediu para a gente se posicionar. Vamos ver. Diz assim, ó, redige uma redação sobre os controles legislativo e judicial pelos quais a medida provisória irá passar, abordando seus pressupostos de sua edição. Abordando os pressupostos de sua edição, ou seja, é para a gente falar sobre a existência dos requisitos da relevância e da urgência. Nós vamos ter que falar disso aqui de alguma forma. Ok? Então, é claro que estamos diante de uma medida provisória que já foi cancelada, salvo engano, por um controle judicial, não foi nenhum controle legislativo, salvo engano. Depois vou pesquisar e trago para vocês essa informação. Mas essa medida provisória já caiu, já era. Vai ter doação, não. E a gente vai ter que se posicionar no sentido de dizer que não se trata de a doação de R$ 792 mil no momento em que o Estado se encontra em crise, não pressupõe qualquer relevância e urgência. Ok, gente? Lembrando que o presidente da República, ele não mais precisa se valer da lei delegada, justamente porque ele tem a medida provisória.
Mas como eu falei de lei delegada, vamos falar da lei delegada um pouquinho. O que é a lei delegada? O que é a lei delegada, hein, gente? Lei delegada é uma espécie normativa, está lá no artigo 59 também. É uma espécie normativa primária, em que o presidente irá solicitar o quê? A delegação ao Congresso Nacional. Gente, todo mundo confunde lei delegada por conta da palavra delegação. Todo mundo acha que quando o presidente solicita a delegação, ou é porque o presidente está delegando ao Congresso Nacional que faça a lei. Não é isso. Tá? Ou o Congresso Nacional está mandando o presidente, está delegando ao presidente que ele obrigatoriamente edite uma... Não é isso. O presidente pensa nessa delegação como uma permissão que o presidente solicita ao Congresso Nacional. O presidente vai mandar uma mensagem para quem, gente? Para o presidente do Congresso Nacional, que por sinal é o presidente de onde? Do Senado. Essa mensagem chegará ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional irá fazer o quê? A grosso modo, vai editar uma Congresso Nacional edita resolução? Hein? Se for assuntos interna corporis, sim. Mas esse é um assunto interna corporis? Não. Então é uma exceção. É uma resolução que é uma exceção, porque normalmente, quando são assuntos externos, o Congresso Nacional não se vale da espécie resolução. Ele se vale de quê? Qual espécie? Decreto legislativo, ok? Mas por que fala-se em resolução quando é lei delegada? Quando ele dá essa autorização, essa delegação ao presidente da República? Gente, porque a Constituição diz que é. Se a Constituição diz que é, então vai ser, ok? Então, o Congresso Nacional, através de uma resolução, pode autorizar o quê? O presidente a editar aquela lei delegada. E o que vai constar dessa resolução, hein? Muito bem, Cris. Por isso que eu gosto de mulher de covinha. Mulher de covinha. Toda mulher que tem covinha é inteligente. A Cris falou assim, ó, vai delimitar o conteúdo nessa resolução. Vai estabelecer os limites da delegação. Ok? O que mais que vai ter nessa resolução? Vai fixar o prazo para que o presidente possa editar aquela lei delegada. Tem que ter prazo. E pode ter outra coisa? Pode ter mais uma coisa ou não? Pode falar se vai ter que passar pelo Congresso. Isso nacional. Isso mesmo. Camilo disse. Olha, professor, pode ser que no caso da lei delegada, o Congresso Nacional... Liga o ar aí, gente. Pode ser que no caso da lei delegada, o Congresso Nacional diz assim, ó, presidente, você não vai editar essa lei delegada sem antes submeter de novo aqui pra gente. Então faz o seguinte, ó, a resolução está aqui, nós estamos te dando a permissão, sim, você tem a delegação, e nessa delegação os limites estão estabelecidos, o prazo para você editar essa lei delegada é X dias, mas assim que o senhor acabar, excelentíssimo presidente, o senhor manda, antes de publicar a lei delegada, traz ela aqui de volta, porque a gente quer aprovar antes, ok? Então pode ter isso na resolução, ou pode não ter. Se não tiver, ele vai acabar, tão somente ele acaba de editar a lei delegada, ele já vai o quê? Promulgar e publicar. Ok, gente? E se no futuro ele exorbitou, percebeu-se que ele exorbitou dos limites da delegação, o Congresso Nacional pode o quê? Sustar aquela lei delegada. Beleza, gente? Mas precisa da lei delegada hoje, o presidente? Não, porque existe a medida provisória. Ok? Beleza. Essa medida provisória, a gente sabe que ela deve obedecer a alguns requisitos importantes, que são os requisitos da relevância e da urgência. E quando ela é editada pelo presidente da República, ela já entra no mundo jurídico com força de lei. Portanto, ela passa a produzir o quê? Efeitos. Ou defeitos, né? Efeitos, tá, gente? Defeito eu estou brincando aqui. Aí nós vamos falar dos efeitos, se vai ser ex-tunc, se vai ser ex-nunc, daqui a pouquinho, porque nós estamos fazendo aqui, na verdade, uma revisão de medida provisória. Beleza? A gente vai chegar lá. Mas, quando ela é editada, publicada, essa medida provisória, ela vai depois para onde? Imediatamente? Né? Ela vai para onde? Vai para o Congresso Nacional. Ela não tem que ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional? Quando ela é submetida ao Congresso Nacional, quando ela é editada e submetida, então, ao Congresso Nacional, inicia-se a contagem de 2 prazos. Então, nós temos aqui medida provisória. Nós temos 2 prazos. O primeiro prazo é o prazo de vigência. O segundo prazo é o prazo de quê?
De trancamento da pauta. Beleza. O prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Prorrogáveis uma única vez. Junto deste prazo, nós vamos ter a contagem de um outro, que é o prazo de trancamento da pauta. 45 dias, a respectiva casa que está travando a medida provisória, não apreciou a medida provisória, em 45 dias, o que vai acontecer? Trava todas as espécies normativas, trava-se todos os procedimentos para que a medida provisória seja, então, o quê? Apreciada. Ok, gente? Esse é o prazo de vigência e o prazo de trancamento. Qual é o efeito do prazo de vigência? Qual é o efeito? Ora, se está dentro do prazo de vigência, ele está vigendo, está produzindo efeitos. Mas passou 60 dias, foi prorrogado por mais 60 dias e não aconteceu nada, o que acontece com essa medida provisória? Ela, sabe aquele pernilongo que está te atacando à noite na sua casa? E aí, na hora que você acende a luz, você consegue até vê-lo, ele está voando. Aí, de repente, na hora que você vai matá-lo através de uma palma, você simplesmente descobre que o pernilongo tem o poder da invisibilidade, ficou invisível, sumiu. Essa medida provisória, gente, ela vai ser o pernilongo. 60 dias, prorrogou por mais 60. O Congresso Nacional não se manifestou, haverá a chamada rejeição. Muito bem. Rejeição tácita. Ok. Com a rejeição tácita, a medida provisória sai do ordenamento jurídico. Deixa de existir. Ok? Não necessariamente. Por que não necessariamente? No edital, o decreto de 60 dias, os efeitos que ela já teve para trás. Ah, mas a gente vai falar disso. Tudo bem, ela some do ordenamento jurídico a partir da rejeição tácita dela. Quando a gente fala de efeitos da medida provisória, Cris, a gente está falando de efeitos da rejeição. Não é bem dizer os efeitos da medida provisória. Então, quais são os efeitos da rejeição? O que é a rejeição, seja tácita, seja uma rejeição expressa, né, votada, né, o Congresso Nacional votou e derrubou aquela medida provisória, acabou, rejeitou. Não é? Aquela medida provisória rejeitada vai ter alguns efeitos. Vamos anotar os efeitos? E vamos entender isso, Cris? Acho importante a gente entender isso de uma vez por todas. Quais são os efeitos? Anotem assim, ó. Efeitos da rejeição de uma medida provisória. Efeitos da rejeição de uma medida provisória. Qual que é o primeiro efeito da rejeição de uma medida provisória? Eu já disse aqui. A medida provisória vai deixar o quê? De existir. Então, a medida provisória deixa de existir no mundo jurídico. A medida provisória deixará de existir no mundo jurídico. Beleza? Segundo efeito. Segundo efeito da rejeição de uma medida provisória. Primeiro efeito a gente já viu, ó, deixou de existir. Não tem mais aquela espécie normativa. Beleza? Produzindo efeitos. Acabou. A gente vai falar dos efeitos ex nunc ex nunc. Segundo efeito. Anota assim, ó. É o efeito repristinatório da legislação anterior. Gente, uma medida provisória, quando ela é rejeitada, sabe o que acontece com a lei anterior que ela revogou? Volta a existir. É um verdadeiro The Walking Dead jurídico. Já ouviram falar do The Walking Dead? O que o The Walking Dead é? Aquele cara que morreu lá no seriado, depois ele nasce de novo com um zumbi, né? Já ouviram? A medida provisória revogou uma lei que estava vigente. Se ela foi rejeitada, o que acontece com a lei? Retorna das profundezas das cinzas, feito um Munra, feito uma fênix. Ok? Tudo bem, gente? Repristinatório da legislação anterior que ela tenha revogado. Geraldo explicou de uma outra forma, Thiago. Como é que Geraldo explicou? Eu acho que ele falou que tem que falar se vai voltar a outra ou não. Efeito repristinatório?
De lei. Tem que falar assim, de uma lei anterior que ela tem revogado. Gente, quando uma medida provisória ela é editada e ela versa sobre conteúdo de uma outra lei, é claro que ela tem que expressamente revogar outra lei. Tá? Mas se ela é rejeitada, ela deixou de existir no mundo jurídico, o que acontece com a lei anterior? Volta a existir. Ok? É mais ou menos, porque ela produz efeitos enquanto ela estava viva. Entendeu? O bebê nasceu, mas trocou fralda, trocou, mamou leite, mamou. Enquanto estava vivo, teve alguns efeitos. Ok? É porque não existe no Brasil. A repristinação. A regra não existiu efeito repristinatório, mas essa é uma exceção à regra. É uma exceção ao efeito, ao não efeito repristinatório. Ok? Gente, uma lei revogada ela não volta a viger. Agora, depende, tem exceções. No controle de constitucionalidade nós temos isso também. Nós temos uma lei declarada inconstitucional que revogava, a lei revogava uma lei anterior, ela foi declarada inconstitucional, deu o walking dead da lei anterior. É uma questão bem lógica. A medida provisória pode fazer isso também. Colocou aqui, ó, a revogadora não é restaurada menos que expresso. Isso. Isso mesmo. Deixa eu ver. Não é restaurada a menos que expresse. Então, vai expressar. Então, a medida provisória vai dizer o seguinte, ó. Essa medida provisória está revogando os efeitos da lei tal, está revogando a lei XYZ que versava sobre conteúdo X. Só que se ela foi derrubada, gente, acabou aquele efeito. Aí volta a legislação anterior. Efeito repristinatório, mais um efeito, gente. Não é da medida provisória, esse é o efeito da rejeição. Pode ser tácita, pode ser expressa, mas o efeito é da rejeição. Vamos anotar mais um efeito. Agora, Cris, é onde que dá o bizil. Gente, quando uma medida provisória ela é editada e ela faz parte do mundo jurídico, ela produz efeitos? Sim, ela produz. Uma medida provisória que instituiu, por exemplo, qual é aquele imposto do banco, gente? Aquela taxa que foi CPMF. CPMF, beleza? Medida provisória instituiu a CPMF. Todo mundo está pagando CPMF, né? Qualquer operação bancária que tinha lá, você pagava. CPMF. Beleza. A medida provisória foi rejeitada. E aí? Qual é o efeito? Vai fazer todo mundo? Vai devolver a CPMF para todo mundo? Não. Qual é a regra? Qual é a regra? O efeito dessa rejeição é o efeito ex nunc. Nunc, porque não vai retroagir. Ou seja, enquanto aquela medida provisória, Cris, ficou vigendo, ela continua valendo. Os efeitos que ela produziu, ó, valeu. Beleza? Eu estou comparando a medida provisória com um bebê, não foi? No início da aula eu cheguei e falei, olha, medida provisória é como um bebê que nasce sem fazer tchananã. Mas aquele bebê vai morrer. Se ele for rejeitado, ele vai morrer. Mas enquanto ele nasceu, enquanto ele viveu, os poucos dias que ele viveu, ele fez xixi, ele mamou, ele usou fralda, não usou? Então, se ele produziu esses efeitos, se ele gastou fralda e tudo, e ele vai morrer depois, tem como voltar àquela natureza daquela fralda normal, gente? A regra é essa, que não, ex nunc, ou seja, uma medida provisória rejeitada, quando ela é rejeitada, a regra é que todos os efeitos que ela produziu enquanto ela estava vigente, permanecem intactos. Porque efeitos ex nunc não retroage. Não retroage. A regra, gente, por exemplo, quando o STF declara uma norma inconstitucional, declarou uma lei inconstitucional, a regra é o efeito ex tunc. Ou seja, todos os efeitos que a lei inconstitucional produziu, retroage. Ou seja, volta tudo para trás, mas a medida provisória não. E em razão de quem, gente? Em razão da segurança jurídica. Imagina, a medida provisória que instituiu a CPMF vai devolver ex tunc para todo mundo? Pode acontecer o efeito ex tunc, gente? Pode. 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 Se o Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo no prazo de 60 dias, dizer, olha, essa medida provisória foi rejeitada, mas os efeitos dela serão ex tunc. Aí sim, ela
vai ser os efeitos dela, tudo que ela produziu de efeitos, é como se não tivesse tido a medida provisória, ok? Entendeu, gente? A regra, pela segurança jurídica, é ex nunc, ou seja, a medida provisória produziu efeitos, e todos os efeitos que ela produziu até o dia que ela foi rejeitada permanecem intactos, está valendo, está ótimo, está mantido, ok? A não ser que o Congresso Nacional diz o contrário. E aí ele tem um prazo de 60 dias após a rejeição para fazer isso através de um decreto legislativo. Beleza? Entendeu? Beleza, gente. O que a gente tem que entender mais sobre medida provisória? Existem limitações com relação à edição da medida provisória. Nós temos limitações materiais, não temos? Uma medida, quer dizer que o presidente da República pode editar medida provisória sobre qualquer coisa? Basta que tenha relevância e urgência? Claro que não. Há limitações no próprio texto constitucional. Então, quem está com o vadimeco aí, abre aí. Vocês querem anotar isso? Anotem assim, no caderno de vocês. Limitações materiais da MP. Limitações materiais da MP. Gente, nós vamos aqui a cada aula fazer uma revisão acerca de uma espécie normativa. Estudem as espécies normativas. Elas vão cair em concurso de vocês, certeza. Limitações materiais. Olá, sejam bem-vindos. Limitações materiais das MPs. 1. Abram a Constituição no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Vamos ver se pode haver medida provisória versando sobre esses assuntos aí. Artigo 62, parágrafo 1º. Diz assim, ó. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1 relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Ou seja, não pode haver medida provisória, por exemplo, falando, estabelecendo regras de cidadania. Ok? Tudo bem? Beleza. O que mais? Não pode ter medida provisória falando de direito penal, processual civil. Não pode ter medida provisória falando de organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. Não pode ter medida provisória falando de plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais, suplementares, ressalvados, previstos no artigo 167. Aí tem o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4. Ok, gente? Então, há limitações aí no parágrafo 1º, no que tange ao assunto que a medida provisória não pode abordar. Ok? Beleza? 2. Qual outra limitação em relação à medida provisória? Muito bem. Não pode haver medida provisória reservada à lei complementar que implique o quê? Instituição. Não. É porque você quer chegar a um outro ponto. A Cris está falando assim. Isso, beleza. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: medida provisória pode criar tributo? Criar. Medida provisória pode criar tributo? Sim. Gente, tributo é um gênero. Tributo é um gênero. Podem anotar assim, ó. Sim, exceto para os tributos que devem ser criados por lei complementar. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º. Vamos anotar aí? Tá rápido, né? Medida provisória pode criar tributo? A resposta é sim. Desde que o tributo não seja de competência reservada à lei complementar. Se for um tributo que pode ser criado só por lei complementar, não pode ser criado por medida provisória. É bem lógico. Ok? Aí o aluno vira para mim e fala assim, quer ver? Olhando a Constituição. Olha, professor, o parágrafo 2º diz que é vedada a edição de medida provisória,
Mas o parágrafo 2º diz que medida provisória que implica instituição, majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos. Tá vendo? Então, medida provisória pode tratar, sim, de tributo, né? Não tem problema. Só que há limitações aí, como o Camilo disse, né? São 5 limitações, nós não vamos falar dela aqui agora, não. Mas há limitações. Ou seja, o que eu quero que vocês aprendam aqui nessa revisão rápida é que medida provisória pode, sim, criar tributos. Beleza? Artigo 73 do ADCT. Abram lá, vamos ver qual que é a próxima limitação da medida provisória. O que, que a medida provisória não pode versar? Artigo 73 do ADCT. Vocês querem que eu leia? Eu leio. Já estou lá, olha só. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5º do artigo 59 da Constituição. Qual que é o inciso 5º do artigo 59? É a medida provisória. Então, medida provisória não pode versar sobre Fundo Social de Emergência. Ok? Uma limitação da medida provisória. Fundo Social de Emergência. Outra limitação. Artigo 25, parágrafo 2º. Artigo 25, parágrafo 2º. Fundo Social de Emergência. Não pode haver medida provisória sobre Fundo Social de Emergência. Então, vou repetir. A primeira limitação material de uma medida provisória, ou seja, a vedação, o que uma medida provisória não pode tratar, está lá no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Esse é o número 1. Número 2. Medida provisória não pode tratar de Fundo Social de Emergência. Isso está onde? Isso está no artigo 73 do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. É aquele caderninho que está dentro da Constituição, mas que fica lá na Constituição, começa artigos 1º, 2º, tudo de novo. São normas de caráter transitório. 3. Vamos falar do 3? Artigo 25, parágrafo 2º. O que uma medida provisória não pode tratar, olha só. 25, parágrafo 2º, diz o seguinte: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante a concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ok. Artigo 25 da Constituição, parágrafo 2º. Uma medida provisória não pode falar sobre exploração de gás natural pelos estados. Ok? Beleza, gente? Tranquilo, sim? Não ficou legal? Deu para entender? Só que a nossa questão aqui, a nossa redação que nós vamos ter que construir, que trouxe uma medida provisória real, diz assim, ó, redige uma redação sobre os controles legislativo e judicial pelos quais a medida provisória irá passar abordando os seus pressupostos, abordando os pressupostos de sua edição. Vem cá! Se a medida provisória ela tem um controle legislativo e judicial, nós vamos ter que falar sobre esse controle legislativo e sobre esse controle judicial. Agora, o que seria esse controle legislativo, gente? Esse controle legislativo pelo qual uma medida provisória passará é justamente o seu processo legislativo. Não é? Esses pressupostos que a gente sabe que a medida provisória tem que ter, quais são? 2, né? Relevância e urgência. Eles serão analisados onde? Pelo Congresso Nacional, mas quando a medida provisória é editada, primeiro, o que acontece com ela? Anotem aí. Tramitação da MP. Anotem assim. Tramitação da MP. Tramitação da MP. Faz assim, ó. Bolinha. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Tramitação da MP, bolinha. O presidente da República edita a MP e submete
ao Congresso Nacional. Primeira coisa que acontece é como se nasce uma medida provisória. Ela é editada pelo presidente da República. Então, logo ela é editada, já passa a produzir efeitos, porque possui força de lei. Mas é lei, gente? Não. Mas medida provisória pode se tornar lei? Pode, claro. Se ela for aprovada, imediatamente ela vai se tornar o quê? Lei. Medida provisória pode ser emendada? Pode. Aí vira um projeto de lei ordinário. E olha que interessante, pode ter o quê? Sanção ou veto. Ok? 2. Anotem aí. Tramitação das MPs. Depois que ela é editada pelo presidente da República, submetida ao Congresso Nacional, o 2 vai ser o quê? Ela será encaminhada, gente, para onde? Para uma comissão que? Que tipo de comissão? Não. Que tipo de comissão? Não. Que tipo de comissão? O que a gente come ali? Mista. Na lanchonete. Nem esperou acabar. Ele é fã do misto quente lá do Ceará. Tem uma lanchonete aqui ótimo. O Ceará faz um misto quente todo tamanho aqui pra gente. Comissão mista. A medida provisória editada pelo presidente da República, submetida ao Congresso Nacional, imediatamente ela vai para uma comissão mista. Essa comissão mista irá fazer o quê? Analisar os dois pressupostos. Então veja que na redação que nós vamos escrever, nós vamos ter que falar sobre esse controle legislativo. Veja, qual é o primeiro controle legislativo que ela vai fazer, que vai passar? O primeiro? Qual o primeiro? A comissão mista, que vai analisar os pressupostos da relevância e da urgência. Perfeito. Essa comissão mista, ela tem poder decisório sobre essa medida provisória? Ela pode arquivar a medida provisória? Ela pode já rejeitar de plano essa medida provisória? Uma comissão mista? Ou ela possui apenas um caráter opinativo, Camilo? Não, ela manda o arquivo. Ela possui, então, somente um caráter opinativo. Ela não tem caráter decisório, tá, Camilo? Não. Ela vai produzir apenas um parecer. Quem vai? Ela vai produzir um parecer que vai ser favorável ou não à medida provisória, mas ela não tem poder decisório. Comissão mista. E aí, depois da comissão mista, o que vai acontecer? Anota aí, 3. Será encaminhada para o plenário da onde? Muito bem, da Câmara. Para deliberação e votação. Beleza, bacana, a medida provisória foi aprovada. O parecer favorável pela comissão mista, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados Federais. Aí vai para o 4. Onde que ela vai? Muito bem. Será encaminhada, 4, será encaminhada para o plenário do Senado. Será encaminhada para o plenário do Senado para deliberação e votação. Para deliberação e votação. Raciocinem comigo. Olha a pergunta que eu vou fazer. E se a medida provisória foi aprovada pelo plenário do Senado, porém com emendas? Camilo já falou. Volta para a casa iniciadora como o quê? Projeto de lei. Ok? Mas se o Senado aprovou aquela medida provisória sem nenhuma emenda, beleza, tá bacana, tá ok, tá tranquilo. E aí? Ela imediatamente é convertida em lei. Ok? Já vai para promulgação e publicação. Beleza, gente? Vota, normal. Só que aí depois, então, voltou para a casa iniciadora com projeto de lei, ok? Só que aí vai para onde? Entra no processo normal. Se entrou no processo, concorda comigo, gente, que
ela vai se tornar um projeto de lei. Então ela vai voltar para a casa iniciadora. Mas ela não já passou pela casa iniciadora? Então, a pergunta que você quer fazer, Caio, tem certeza, é se ela vai voltar para o Senado de novo. Não vai. Vai voltar para a casa iniciadora para apenas apreciação das emendas. E depois da casa iniciadora, para onde que ela vai? Para a deliberação executiva. Para o presidente da República, que vai fazer o quê? Sancionar ou vetar. Fechou? Então, uma medida provisória, o presidente da República pode sancionar ou vetar uma proposição que começou com medida provisória? Perfeitamente. Perfeitamente. Se houver, desde que haja emendas, aquela medida provisória, a partir do momento que se houve emendas nela, o que vai acontecer? Ela se torna um projeto de lei ordinário comum, e aí, obviamente, vai ter que ter a sanção, vai passar pela sanção ou veto presidencial do Poder Executivo. Ok? Se vetar, e nós temos aí aquele veto total ou parcial, né? Pode ser, além do veto total ou parcial, pode ser um veto político, um veto jurídico. Quer relembrar isso? Vamos relembrar? Camila está perguntando aqui. Uma medida provisória que sofreu emendas no Congresso Nacional passa a ser um projeto de lei ordinário, volta para a casa iniciadora e depois vai para a deliberação executiva. Se vai para a deliberação executiva, vai para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar. O que é a sanção? A sanção é o ato de aquiescência, ou seja, é quando o presidente da República concorda com aquele projeto, com aquela proposição. E se ele sanciona, essa sanção pode ser o quê? Expressa ou pode ser tácita. Se ele, fica inerte durante 15 dias úteis, ocorre o quê? Sanção tácita. Nesse caso, quem cala? Consente. Ok? Beleza. A sanção pode ser expressa. E o veto? O presidente da República pode pegar aquele projeto de lei que começou com uma medida provisória, ele vai até reconhecer. Olha, isso aqui foi uma medida provisória que eu mesmo editei. Vejam, eles fizeram mudanças. Por isso que está vindo aqui para mim, para que eu possa sancionar ou vetar. Não é? Mas eu não estou concordando com a mudança deles, não. Eu vou o quê? Vetar. O veto pode ser total, pode ser parcial. Eles fizeram uma lambança tão grande que está tudo errado. Eu vou vetar. Total. Ou então, eu vou vetar apenas uma palavrinha aqui no artigo. Pode? Não, proibido. Ele pode vetar o quê? Um inciso inteiro, texto integral, artigo inteiro. Aliás, caiu na prova de coordenador do processo legislativo. Ok? Caiu. A gente vai fazer questões aqui, vocês acham que vocês vão escapar? Nós vamos fazer questões da prova de coordenador do processo legislativo que são cabíveis para técnico legislativo 2. Podem me aguardar. Principalmente com relação à lei orgânica. Já falei isso. O veto pode ser total, pode ser parcial. Lembrando que o veto tem sempre que ser o quê? Motivado. Tem que ser justificado. Ok? E pode haver derrubada do veto? Pode. Pela maioria absoluta do Congresso Nacional, pode derrubar o veto. Ou seja, né, gente? Tá vendo que uma medida provisória, ela pode se tornar um projeto de lei? Basta que ela seja emendada. Foi emendada, volta ali a ser um projeto de lei, vai para a casa iniciadora e passa pela deliberação executiva. Fechou, Caio? Agora existe um outro limite com relação ao processo legislativo da medida provisória. Porque uma medida provisória, uma vez rejeitada, o tema dela, o assunto que ela abordava, não pode ser objeto de quê? Nova proposição na mesma sessão legislativa. Ou seja, somente na? Esse princípio da irrepetibilidade é absoluto? Não. Nesse caso, não. Gente, uma lei ordinária, quando ela é rejeitada, o assunto dela, o tema que ela versava, a regra é que não pode ser assunto de uma nova proposição na mesma sessão legislativa. Ok? Beleza, essa é a regra. Mas nós sabemos que para as leis ordinárias, se o Congresso Nacional, por maioria absoluta, admitir que aquele assunto seja novamente rediscutido na mesma sessão legislativa, sim, ele será. Trata-se, para as leis ordinárias, do princípio da irrepetibilidade relativo, mitigado. Porque é um princípio da irrepetibilidade, mas não é tão duro assim. Pode ser que se o Congresso Nacional quiser, pela maioria absoluta, aquele assunto pode voltar à tona, mas a medida provisória, não.
A medida provisória é como as emendas constitucionais. Se foi rejeitado uma vez aquele tema, não pode ter outra. Não pode ter outra. Ok? Princípio da irrepetibilidade absoluto. Onde está isso? Artigo 62, parágrafo 10º. Parágrafo 10, vamos lá, para ver? Só para conferir. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Ok? Trata-se do princípio da irrepetibilidade absoluta das medidas provisórias. Ok, gente? Beleza, então falamos do controle legislativo. Vamos relembrar o controle legislativo, nós vamos ter que escrever sobre ele na redação? Controle legislativo, a medida provisória, assim que ela é editada, ela é submetida ao Congresso Nacional, vai para uma comissão mista. Mista porque é formada por deputados e senadores. Essa comissão mista irá emitir um parecer opinativo, parecer favorável ou não favorável, analisando os dois pressupostos da medida provisória, quais sejam os requisitos da relevância e da urgência. Depois da comissão mista, vai para onde? Plenário da Câmara dos Deputados, que irá deliberar, irá votar aquela medida provisória. E depois irá para onde? Sendo aprovada, vai para o plenário do Senado, que também irá deliberar e votar. Então veja que o controle legislativo compõe-se de 3 fases. Comissão mista, plenário da Câmara, plenário do Senado. Ok? Vamos falar sobre ele na nossa redação. Mas será que uma medida provisória passa tão somente por um controle legislativo, gente? Vamos pensar. A medida provisória, essa medida provisória que está aqui, ó, real, está na área do aluno de vocês. É uma medida provisória, tema de redação 1, que chama esse documento lá. Essa medida provisória, ela é inconstitucional na visão de vocês? É. Para mim, sem dúvida, ela é inconstitucional porque não obedece os requisitos da relevância e da urgência. Aí, vem cá. Essa medida provisória está vigiando, produzindo efeitos no mundo real e ela está lá correndo o processo legislativo. Ela está no prazo de vigência dela aqui. Meu prazo de vigência subiu, paguei. Está no prazo de vigência. Vem cá. Os parlamentares, eles podem fazer alguma coisa? Um parlamentar probo, honesto, correto? O que faria? Bom, se eu fosse deputado federal, eu iria... Estou vendo que aquela medida provisória, ela é inconstitucional. Estou debatendo sobre ela na minha condição de parlamentar, porque eu posso fazer isso. Quem me colocou lá? Foram vocês. Vocês votaram em mim, sou deputado, então eu posso debater e falar, olha, essa medida provisória é inconstitucional, não obedece os requisitos da relevância, da urgência, isso é um absurdo, o país está quebrado, e estão fazendo doação ainda para reformar a igreja lá fora. E pasmem, isso é real. Foram ver a igreja, queria receber a reforma lá dessa doação. Ela está linda, a reforma já acabou. Está linda, está maravilhosa. É, Brasil, né, gente? Então vem cá. E mesmo assim, eu, na minha condição de deputado federal, eu deliberei, mas não aconteceu nada. Eu estou vendo a medida provisória, está passando. Está passando. O que eu posso fazer na minha condição de parlamentar? Provocar o judiciário. Muito bem, Camilo, através do quê? Através de uma ação chamada mandado de segurança. Gente, profundo, né? A gente está aqui numa discussão profunda. Vocês, enquanto cidadãos, vendo uma medida provisória dessa, não dói na alma de vocês? Dói. Mas vocês podem fazer alguma coisa? Não. Professor, mas eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão, eu posso propor um mandado, impetrar um mandado de segurança, porque eu estou tendo um direito líquido e certo meu violado? Não. Você pôs um representante lá. Ele que faça. O STF já decidiu que, neste caso, de uma proposição que esteja tramitando ali na Casa Legislativa, apenas quem tem a prerrogativa de provocar o judiciário é o parlamentar. Por quê? Porque o STF entendeu que, se ele está lá, é porque você pôs ele lá. Então você está sendo representado por ele. Não ele que faça no seu lugar. Não é? Princípio democrático. Nós colocamos o cara lá. Se ele não faz, não vamos colocar lá de novo, né, gente? Ok? Quando o parlamentar provoca o poder judiciário, ele provoca porque essa medida provisória ela é o quê? Inconstitucional. Há uma inconstitucionalidade dela, não está respeitando os requisitos da relevância e da
urgência. O STF, então, pode o quê? Simplesmente cancelar aquela medida provisória. Esse é um controle o quê? Judicial. Tá vendo? Medida provisória é uma espécie normativa o quê? Primária. Se é uma espécie normativa primária, pode muito bem ser objeto de qualquer ação do controle de constitucionalidade. Quer mais? O artigo 103 da Constituição traz lá uma série de legitimados ativos a propósito chamadas ações do controle concentrado. Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Um PGR, por exemplo, que é um dos legitimados, ou um partido político com representação no Congresso Nacional, pode muito bem ingressar com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto uma medida provisória, como esta, que esteja violando a Constituição. Estamos diante de um controle judicial da medida provisória. Veja, o Poder Judiciário pode declarar aquela medida provisória inconstitucional e ela será extirpada do ordenamento jurídico. Ok? Então, pode perguntar? Tiago, eu tenho uma dúvida também, vou falar. Por exemplo, quando aconteceu aquele aumento lá da gasolina, então parece que foi um cidadão que propôs, que eu estava ferindo a Constituição também, os princípios constitucionais, né? Porque assim, não tinha por que aumentar o preço do combustível. Aí acionou a justiça, aí o juiz deu como certo, né? Realmente estava inconstitucional, aquele aumento, aí foi lá acho que não sei se foi um desembargador, segunda instância, parece, foi lá e disse e colocou ponto final dizendo que o juiz estava errado e que afinal precisava sim aumentar o preço do combustível. Aí nesse caso que eu fiquei em dúvida, porque aí você falou que nós, como cidadãos, não temos como estar utilizando da medida de segurança, Mandado de segurança. Bom, vamos lá. Pergunta do aluno. Professor, teve um aumento de gasolina e um cidadão, em algum lugar aí do país, propôs algum tipo de ação porque percebeu que aquele aumento foi abusivo, que não respeitou o princípio da legalidade. Gente, eu não sei quais são as regras de aumentar combustível em um país. Não sei. Mas possivelmente tem leis para isso, porque tem órgãos para isso, reguladores, justamente para estabelecer quais são os critérios de aumento de combustível. Isso deve ter sido desrespeitado de alguma forma. E aí o cidadão, ele pode impetrar um mandado de segurança? Pode. Pode impetrar uma ação popular? Pode. Isso está lesando patrimônio público, a moralidade administrativa. Há ferramentas processuais à disposição de todos os cidadãos aí para isso. Mas aqui, eu estou falando de uma proposição que está tramitando pelo processo legislativo, nas casas legislativas. Então, quando ela está tramitando, apenas quem tem essa prerrogativa é aquele cara que você colocou lá. Porque ele está lá, mas o professor não está sendo representado? Tá. Ele está te representando. Você votou, você pôs ele lá. Então, assim, aqui a gente está falando de uma espécie normativa que está tramitando ainda. Ela está no processo legislativo. Agora, neste caso que você falou do aumento dos combustíveis, há um dano real, que não é algo que está tramitando nas casas legislativas. E o cidadão, ele tem várias formas de provocar o judiciário para evitar aquilo. Um exemplo disso, gente, quer ver? Que foi super interessante. Vocês tiveram alguns anos atrás, principalmente quem namora, quem é esposa, que a Bruna vai lembrar, com certeza. A Bruna, alguns anos atrás, assim como eu, como vocês, tiveram um WhatsApp bloqueado pela justiça, não teve? Vocês lembram disso? Aconteceu algumas vezes, não aconteceu? Vocês não podiam usar o WhatsApp. Por quê? Porque um juiz criminal lá na vara de Duque de Caxias, ele condenou o Facebook. Ele falou assim, Facebook, você que é dono do WhatsApp, me dá aqui, ó, Facebook, os dados da conversa à vida entre esses criminosos. O Facebook disse assim, olha, eu não posso te dar esses dados, porque eles são criptografados, nem eu os tenho. Ah, se você não der, infelizmente, eu vou te condenar a suspender. O WhatsApp vai ficar sem poder utilizar aí durante dias. E foi isso que aconteceu. Ok? Quando esse juizite condenou o Facebook a suspender a utilização do WhatsApp, você, que nem em Duque de Caxias mora, você que está
em Belo Horizonte, foi atingido pela decisão daquele juiz? Foi. Você pode fazer alguma coisa? Sim. Você pode impetrar um mandado de segurança, tendo como autoridade coatora aquele juiz. Está vendo? Você teve um direito líquido e certo seu violado. Mas um partido político, PPS, com representação no Congresso Nacional, ingressou com uma DPF lá no STF, porque aquela decisão violava o interesse público, e aí, pela DPF, o STF suspendeu aquela decisão, cancelou aquela decisão judicial do juizite da vara criminal, e o WhatsApp voltou a funcionar para a alegria da Bruna, que pôde continuar vigiando o marido dela, onde que ele estava, que horas que ele estava, né? E os respectivos namorados vigiando as namoradas, assim. Gente, há mecanismos processuais para tudo. O que vocês têm que entender é que o Poder Judiciário ele fica inerte. Tá? Então, esse controle judicial pelo qual a medida provisória passa, ele só passa se o judiciário é provocado. E ele pode ser provocado pelo parlamentar e ele pode também ser provocado por um dos legitimados lá do artigo 103, nas chamadas ações do controle concentrado. O que eu quero dizer para vocês é que as medidas provisórias, elas passam por dois controles. Um controle legislativo, composto de 3 fases, e um controle judicial, quando o Poder Judiciário é chamado a declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade daquela medida provisória. Ok? Beleza, gente? Bom, quantas horas aí? 21h18, né? Não, 20h18, né? Está quase o intervalo, falta 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu não vou começar a fazer a redação aqui agora, não. A revisão que eu queria falar de medida provisória é essa. Vamos fazer um intervalinho mais cedo. 10 minutos. Quantos minutos de intervalo, Tabata? 20 minutos? Então a gente já faz 20 minutos de intervalo, dá uma respirada, pensa, reflete no intervalo acerca do que nós estudamos na medida provisória e dessa medida provisória, que é o tema da nossa redação, e quando a gente voltar, a gente já volta escrevendo a redação. Ok, gente? Juninho, beleza? Até logo.